Bom dia a todos, né? Já fui mandando algumas mensagens aí antes da transmissão, dizendo que estava aqui também. É uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã, né? Para quem está chegando agora, para quem está no seu primeiro encontro, eu me apresento, eu sou Frei Tadeu, né? Sou sacerdote também, membro também da equipe vocacional e esse momento, então, de partilha da palavra de Deus e da espiritualidade que possa trazer realmente muitos frutos para as nossas vidas, né? Então, como já dizia o Frei Rodrigo, na tranquilidade do Espírito, nós estamos sentindo todos essa paz profunda, essa paz das nossas almas, porque o Espírito Santo agiu em nós e o Espírito é isso mesmo, é força, mas é também paz, mas é também tranquilidade, é também mansidão, e nós precisamos de mansidão para escutar a palavra de Deus. Aliás, nós precisamos de mansidão para escutar a voz dele que nos fala, né? Então já faço também um outro convite a você. A vocação, ela é um chamado interior. Não sou eu, não é o Frei Rodrigo, não somos nós freis, não é o padre da sua paróquia, não é ninguém que fala para você: olha, você tem vocação, olha, você tem cara de padre, você tem cara de frei. Não são vozes exteriores que determinam para a gente que nós temos vocação. Deus fala através de coisas exteriores, de sinais, de pessoas, óbvio, com certeza. Mas é uma voz interior, é lá dentro, no íntimo, na profundidade. Então, se no seu íntimo existe bagunça, barulho, obviamente você não vai escutar. O questionamento vocacional só pode realmente tocar a nossa vida se nós entramos nessa atitude de escuta profunda. De escuta profunda. E nessa manhã nós temos a ocasião, nesse encontro vocacional, nós temos a ocasião de nos colocarmos diante de uma pessoa que escutou profundamente, tão profundamente a Deus, e por causa dela, nós fomos, podemos dizer assim com certeza, redimidos, salvos, né? A Virgem Maria. Nesse mês mariano muito especial, porque todos nós estamos em casa, né? Nós temos a oportunidade, a possibilidade, a graça de estarmos também mais em oração e de nos colocarmos numa atitude também maior de escuta. Maria é um modelo para nós. Então, nas duas colocações, Maria hoje vai ser um baluarte, né? Vai ser a estrela, né? A estrela do mar, a Stella Maris, como diz a igreja, vai ser a estrela que vai nos conduzir, né? No barco da nossa vida, que navega para a vontade de Deus. Então, tome a Virgem Maria, né, agora ao seu lado, no seu coração, porque nós vamos falar dela. Essa primeira colocação, então, é Maria como modelo de consagração. Não somente para nós, como carmelitas, nós amamos a Virgem Maria, né, mas como modelo de consagração para toda a igreja. Como exemplo de alguém que se dedicou profundamente, totalmente à obra de Deus. Eu quero começar falando já exatamente sobre isso. Consagração. Consagração é isso. Consagração é ser separado, é ser colocado de lado, né? Tirado da realidade comum do dia a dia, né? Da realidade do trabalho, da realidade dos estudos, da realidade da família, da realidade até mesmo de uma vida matrimonial, profissional, e estar então e ficar ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ser separado para Ele.
Viver com o sagrado, né? Na consagração tem essa palavra, sagração, com o sagrado. Consagrado, então, é aquele que vive com o sagrado. E que sagrado é este? Esse sagrado é Jesus. Esse sagrado é o seu reino. E que se dedica para as coisas que são sagradas. Obviamente, não é que a vida matrimonial, que a vida profissional não faça parte do sagrado, né? Jesus Cristo, ele veio transformar toda a realidade, e até mesmo numa realidade normal, digamos secular, a presença do sagrado pode estar. Mas o consagrado, ele vive somente para aquilo, ele está envolvido naquilo, ele está, digamos, embebido por essa presença do sagrado, dedicado ao sagrado. A sua alegria é o sagrado, são as coisas sagradas. A motivação das suas atitudes é o sagrado. E é aqui que Maria entra como um modelo de consagração para a igreja. O consagrado, ele é reservado para estar com Jesus, mas o consagrado, ele vive com o sagrado porque ele se dedica ao serviço de Jesus. Então, a consagração imediatamente leva já a uma missão. Que missão é essa? Servir a Jesus. Servir a Jesus. Então, no Evangelho nós vemos Maria fazendo isso. Eu não vou citar nenhum evangelho específico, mas tenha na sua mente, tenha no seu coração, e você pode também pegar na sua Bíblia todo o começo do Evangelho de São Lucas, né, de São Marcos, aquele que nós chamamos de Evangelho da infância, sobretudo, né, da relação de Maria com Deus e depois a relação de Maria com Jesus. O que você vai ver que Maria, ela se dedica totalmente, exclusivamente para cuidar das coisas de Deus. Já aquela menina israelita, aquela jovem, aquela adolescente, conhecedora da palavra de Deus, sabendo que o Messias viria através de uma virgem, e a partir do momento, já naquele momento ali, Maria já era completamente dedicada a Deus, nós sabemos bem, depois a igreja no dogma da Imaculada Conceição vai dizer, ela já se dedicava a Deus porque já naquele momento ali, antes mesmo que o anjo Gabriel chegasse até ela, ela já era sem pecado, já era imaculada, já era pura. Então já era, digamos, consagrada pela sua pureza a Deus. Deus a preparou para ser mãe de Jesus. Então ela escuta. E a partir do momento, então, essa escuta e essa obediência a Deus, nós vamos falar aqui a pouquinho dessa obediência, faz com que Maria, então, renuncie aquilo que seria normal à sua vida. Se casar com José, já era prometida a José, então ter uma vida matrimonial, com filhos de dedicação, em casa, enfim. Então, ela ficou separada, ela se deixou separar por Deus para ter todo esse cuidado. Então, contemple também aí todo o cuidado da Virgem Maria com Jesus, a partir do momento, então, do seu nascimento, quando ela está com ele na manjedoura, somente ela e José. Então, Maria cuida do menino Jesus. Está aqui a primeira atitude, modelo, que é modelo para nós, que é exemplo para nós. A primeira atitude da Virgem Maria, que deve inflamar o nosso coração. Cuidar de Jesus. Cuidar das coisas do reino. Os interesses de Maria se tornou, então, o único interesse de cuidar de Jesus. O consagrado cuida de Jesus. Você já pensou isso aí no seu coração?
Viver uma vida toda cuidando de Jesus. E deixando, obviamente, ser cuidado por Ele. Os padres da igreja também falavam que Maria, à medida que ela ia cuidando de Jesus, Jesus também ia cuidando dela. Cuidando não no sentido de pecado, porque Maria não tem pecado, mas cuidando de amando e amando e amando. Então, o consagrado cuida de Jesus, das coisas de Jesus, e ao mesmo tempo é cuidado por Jesus. Você já pensou nisso? Viver uma vida toda reservado, separado, cuidando das coisas de Jesus. Outro aspecto de Maria, que é modelo para nós, esse esforço constante para compreender o mistério do próprio Filho que ela estava ali. Obviamente, Jesus era muito maior que Maria, porque era Deus, né? Era o filho dela, mas era Deus. E Maria também faz um percurso de fé, né? De crescimento na fé que é entrega, né? E nós vemos isso muito claro quando Jesus, então, avançando ali no Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus quando está com os doutores no templo, pregando, e ela e José estavam voltando de novo para casa, percebe que Jesus não está lá com eles e volta para o templo, e Jesus fala, mas não sabeis que estou cuidando aqui as coisas do meu Pai? Então Maria, parece aquele momento, esqueceu que não era somente filho dela, que era, na verdade, filho de Jesus, e ela então se coloca para contemplar esse mistério, como contemplou quando o teve nos braços, na manjedoura, quando contemplou, quando apresentou Jesus ao templo, quando o Simeão falou, uma espada de dor vai transpassar a tua alma, quando então Jesus sai de casa, né, maior de idade, filho adulto, sai de casa para começar a sua missão, né, de pregar o evangelho, de curar, de libertar. A experiência é fácil. Imagine você, com a idade que você tem, mais jovem, mais velho, não importa, falar para sua mamãe, eu vou sair de casa, vou cuidar agora das coisas de Jesus. Vai ser a dor do coração, as mães ficam felizes. Às vezes algumas fazem resistência, mas né, se coloca no lugar da mãe, quando vê o filho saindo de casa para se dedicar realmente às coisas, não somente da vida, mas às coisas de Deus. Maria também viu isso. Então, Maria se colocou então na escuta do mistério do Filho para compreender o mistério de Jesus. Então, ser consagrado, então, ela é modelo para nós de que? Modelo de alguém que está sempre se colocando na escuta do mistério de Jesus para entender melhor esse mistério de Jesus na sua própria vida e levá-lo aos outros. Com fé. Com fé. Isso nos dizem os evangelhos. Ora, um outro aspecto agora, você sabe muito bem, e se não sabe vai aprender agora, para quem está chegando, que os religiosos na igreja, nós religiosos, a nossa consagração, a nossa principal consagração, ela passa pela profissão dos conselhos evangélicos, né? Pelos votos de castidade, de pobreza e de obediência. Né? Castidade consagrada a Deus, dedicação do nosso amor para amar exclusivamente a Jesus e o seu reino, a pobreza que faz com que para nós não existam outras riquezas e que a nossa riqueza seja Jesus e que nós vivamos dessa riqueza que é Jesus, e a obediência, porque a obediência é que nos salva, é que nos coloca diante realmente da vontade de Deus, né? Entre outros aspectos, não vou desenvolver tudo, mas tem isso. Maria é para nós modelo, então, de uma pessoa que é casta, que é pobre, que é obediente. Um consagrado não olha para Maria simplesmente com uma devoção que qualquer pessoa tem. A Maria intercede por mim, Maria me protege. Tudo isso, com certeza, é muito forte na nossa vida. Mas nós olhamos como consagrados, nós olhamos para Maria realmente como aquela que é a casta, é a pobre e é a obediente.
é a casta, é a pobre e a obediente. De uma forma primordial, forte. E nós precisamos olhar para esse modelo para sermos fiéis, né? Modelo de castidade. Eu já falava no comecinho, Maria é imaculada, então ela foi virgem e permaneceu virgem. E virgem até mesmo após, diz a igreja no dogma da virgindade de Maria, mesmo após o nascimento de Jesus. Fez um voto de castidade, dialogando com José, para que continuasse virgem. Por quê? Porque queria amor e dedicação total a Jesus, a Deus. Como um templo sagrado, onde o sagrado mora, onde o divino habita, que deve ser puro. Então Maria faz essa opção de continuar virgem, casta para sempre. Não se deixe enganar nem levar por pessoas que talvez digam: não, mas Maria, depois que teve Jesus, depois ela teve relações normais com São José, que era seu marido, não era pecado não, porque era seu marido e teve outros filhos. Não, Maria continuou virgem. Virgem por quê? Dedicada, consagrada aos cuidados de Jesus. O consagrado, nós como consagrados, também fazemos isso, né? Decidimos viver no celibato perpétuo até o fim da vida, porque o único amor que preenche o nosso ser, a nossa existência, é o amor de Jesus, né? É o amor celeste. E isso é para nós um esforço de purificação também, né, dos nossos pecados nesta área, para que nós sejamos cada vez mais templo. Pobreza. Maria é a pobre, eis aqui a escrava, a serva do Senhor, a humilde, a pobre, porque Maria já não tinha mais nada, só tinha Jesus. Tinha José, mas só tinha Jesus. Ela é modelo de pobreza porque não existe riqueza maior do que Jesus. Para o consagrado é assim, não existe riqueza maior que Jesus. O consagrado, ele é muito bem cuidado por Jesus, né? Eu posso testemunhar a cada um de vocês que nós somos muito bem cuidados, né? Você vai ver o freio, quando vocês veem os freios aí, os freios são todos assim, né? Bem apessoados, estão sempre limpinhos, o hábito bonito, né? Estão sempre cheirosos, né? Tem carro para poder andar, alguns são mais fortinhos, quer dizer, também são bem cuidados na comida. Somos bem cuidados. Porém, somos pobres. Porque pobres das coisas deste mundo. Sendo Jesus a nossa única riqueza, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E é interessante, você pode perceber também, quem é muito apegado às riquezas deste mundo, né, ele pode ter todos os bens que ele quiser, mas ele não tem a felicidade interior, né, de depender completamente de Deus, né, de ter somente em Deus a riqueza. E as coisas do reino também. Tudo que é de Deus nos enriquece. Maria só se enriquecia de Deus, do seu filho, dessa sua dedicação ao filho. Modelo de obediência. E aqui não preciso nem comentar com você, né, nem falar da obediência de Maria. Eis aqui, sou a serva, a escrava do Senhor. É a principal virtude de Maria. Principal virtude. Maria, falam os pais da igreja, é a nova Eva. A nova Eva, a antiga Eva, a Eva do Antigo Testamento, por desobediência, fez com que o pecado entrasse no mundo. Maria é a nova Eva que com a obediência, né, redime o pecado do mundo, dentro da obediência de Jesus. O consagrado olha para Maria e fala, sobretudo naqueles momentos onde a obediência pesa, né? O testemunho, obedecer é uma renúncia muito forte de si mesmos.
né, de nós mesmos. E às vezes a obediência, ela pesa. E Jesus nos pede, às vezes, algumas coisas bem difíceis. Daí a gente vai olhar para Maria, como consegue falar: Maria, você teve tanta doçura no coração para obedecer, né? Então, eu também quero ter essa doçura, ter essa liberdade para obedecer, me ajuda. Você está entendendo? Que Maria, para nós, não é simplesmente alguém que protege, que intercede, simplesmente. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Um outro ponto agora. Maria para nós, carmelitas, mensageiros. Isso que eu falei é como, até agora, é Maria como modelo de consagração para todos os consagrados na igreja. E para nós. O Carmelo é uma ordem mariana. Para quem não sabia, né, recebe essa bela surpresa. Nós somos marianos. O Carmelo é uma ordem mariana. Nos antigos, na entrada dos mosteiros lá na Europa, alguns os mais antigos, assim, na Idade Média, os novos também, eu morei muito tempo na Europa e eu vi isso. Na entrada dos Carmelos está escrito assim: o Carmelo é todo de Maria. O Carmelo é todo de Maria. Não tem nada no Carmelo que não seja de Maria. Aliás, hoje nós celebramos a memória litúrgica de São Simão Stock. São Simão Stock foi um dos priores da Ordem do Carmelo quando chegou na Europa, quando saiu de Jerusalém, quando foi para a Europa. Depois você, no acompanhamento vocacional, você pode ter um pouquinho mais, você pode conhecer um pouquinho mais da história da Ordem do Carmelo. Foi a ele que a Virgem Maria apareceu e entregou o escapulário, e daí reforçando cada vez mais ainda. Mas o Carmelo é todo de Maria. Os primeiros monges, os primeiros eremitas lá no Monte Carmelo, quando começaram a viver nessa entrega total a Deus, né, no meio das celas construíram uma capela, e nessa capela essa capela era dedicada à Virgem Maria. E sabe como é que se definiam? Como se definem, aliás, até hoje, né, os carmelitas, irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Irmãos. Os carmelitas são os irmãos de Maria. Pode parecer até algo muito ousado, porque Maria é nossa mãe. A igreja nos ensina, assim como a igreja mãe, Maria é nossa mãe. Mas para nós carmelitas ela é nossa irmã. Isso para mostrar que para nós carmelitas ela é muito próxima a nós. Então, se você no seu coração, se você ama Maria, e se você ama de tal forma que quer que ela seja bem próxima de você, né, já tem aí um sinal de uma vocação carmelitana. Né? Eu gostaria de ler para você, e vejo que o tempo aqui já está passando, alguns pontos da nossa regra de vida. Né? Nós, como carmelitas mensageiros do Espírito Santo, existe uma regra que nós seguimos, né, que faz parte, que dita, né, digamos, a nossa vida. Né? E que fala também sobre a Virgem Maria, sobre a bem-aventurada Virgem Maria na nossa vida de carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Né? Nós como consagrados, né, e ela como modelo para nós. O que nós vemos em Maria que inspira a nossa vida, que nos leva a sermos mais de Deus. Eu vou ler para você. Os irmãos carmelitas mensageiros do Espírito Santo, chamados a fazer parte da ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, como membros, como parte integrante da família carmelitana, como membros agregados à primeira ordem, buscam em Maria o exemplo de oração, consagração e entrega total a Deus para viver em obséquio de Jesus Cristo. Buscamos em Maria
exemplo de oração, consagração, de entrega total a Deus para viver o obséquio de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que eu já falei no comecinho, dessa entrega total a Deus, desse cuidado de Maria com relação a Jesus, é isso que o Carmelita Mensageiro do Espírito Santo vive. Buscando em Maria o exemplo para isso, a inspiração para isso. Nós seguimos a Maria, você pode anotar aí no seu caderninho, como a Virgem que sabe ouvir. Lembra que eu falava também no comecinho? Sem uma atitude de escuta, nós não podemos perceber a nossa vocação, descobrir a nossa vocação e nem mesmo sermos fiéis à nossa vocação. Fala assim: Maria ouviu a palavra de Deus e docilmente obedeceu ao seu chamado, colocando-se ao seu dispor como a humilde serva do Senhor. Ouviu, creu e respondeu à palavra que lhe foi anunciada. O sim de Maria para nós, modelo, exemplo de obediência à vontade de Deus e caminho para a nossa santificação. Continua ainda. Tomamos a bem-aventurada Virgem Maria sob a denominação e culto do Monte Carmelo como exemplo de entrega total a Deus e aos irmãos. Entrega total a Deus e aos irmãos. Certos de que sob a sua guia materna chegaremos a cumprir a nossa missão na igreja. Virgem dada a oração. Virgem dada a oração. Maria é para nós modelo de oração. Em Caná implora, lendo o texto, ao filho por uma necessidade material. Eles não têm mais vinho. No cenáculo espera em oração a vida do Espírito. Na igreja continua sua missão de orante e no céu apresenta constantemente a Deus a sua intercessão. Tomamos Maria como modelo de oração e abnegação, contemplação da palavra de Deus totalmente dócil ao Espírito Santo. Então, mais uma vez, modelo de oração e de abnegação, de saída de si mesmo, e somente saindo de nós mesmos é que nós podemos nos entregar ao Espírito, à ação do Espírito. Virgem oferente. Com o mesmo afeto teologal, nossa família honra o desígnio amoroso de Deus que quis associar ao mistério da encarnação de seu Filho no seio puríssimo da Virgem Maria, São José, seu esposo. Ok, aqui eu falei como São José, mas nós também o veneramos. Eu sei bem, mas aqui na verdade eu queria falar o número de cima. Maria tem um lugar todo especial na vida de cada irmão. Ela é a imagem da igreja, o primeiro sacrário que guardou o Verbo feito carne. Maria tem um lugar todo especial, deve ter um lugar todo especial na nossa vida. E Maria como primeira evangelizadora. Nós somos carmelitas mensageiros do Espírito Santo. A nossa vida é evangelização, é contemplação e é evangelização. E ela também é modelo para nós de consagração como evangelizadora. E nas nossas constituições falam que Maria é a primeira evangelizadora. Então não foi a samaritana que encontrou com Jesus e que fez uma experiência forte com ele e foi evangelizar. Não foram os apóstolos depois que receberam o dom do Espírito Santo em Pentecostes. Foi Maria, a primeira evangelizadora. É Maria a expressão mais concreta do Evangelho vivo que vem sendo anunciado a todos os povos. Como primeira evangelizadora, ela é a mestra da fé porque leva-nos a descobrir em si os traços da Boa Nova, pelo seu íntimo relacionamento com Jesus Cristo. Olhando para Maria, nós já vemos os traços do Evangelho, a vida do Evangelho, a vida evangélica que nós somos chamados a viver. Somente de olhar para Maria. Passa-nos uma atitude de pobreza interior para escutar no silêncio contemplativo e amar com uma caridade operante. Olhando para Maria, então ela nos transmite essa atitude de pobreza interior para escutar a Deus, escutar a sua voz. E em Deus escutar os sofrimentos e as vozes
daqueles que sofrem, que precisam de Deus. Como Maria falou, eles não têm mais vinho. Falou para Jesus, lá no Boda de Caná. Maria estava escutando, ouvindo também os sofrimentos dos que estavam ali. Eles não têm mais alegria. Jesus transforma a tristeza deles em alegria. Maria faz isso. E o religioso faz isso. Pela sua fidelidade incondicional ao desígnio do Pai, ensina-nos uma certeza confiante em suas mãos, sem compreender o porquê. Exato. Maria, para nós, como evangelizadora, como modelo, é aquela que tem tanta confiança em Deus, ao desígnio do Pai, à vontade do Pai, que se entrega sem compreender. Não precisa nem de compreensão. Por quê? Não sei o que Deus está querendo fazer na minha vida, não sei o que Ele pede de mim, me entrego. Simplesmente isso. Maria é isso, para os carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Cada irmão, e eu concluo com isso aqui, acolha Maria como mãe e mestra espiritual, tendo por ela devoção especial. Acolha Maria como mãe e mestra espiritual. Mais uma vez o que eu falava no começo. Nós, carmelitas, não olhamos para Maria como aquela intercede por mim, ó mãe, me protege. Não é somente isso. Para nós, ela é mãe e mestra espiritual. Mestra espiritual. Porque nos ensina a sermos fiéis à nossa consagração e a viver tudo isso que ela mesma viveu como resposta para Deus. Na consagração que ela fez aos cuidados de Jesus, das obras do reino de Deus. Então, que isso te ajude nessa manhã. Eu quero te convidar agora, após a pregação, a ter um pequeno momento de oração, de silêncio, se for possível. Não sei se na sua casa é possível, não sei os meios para isso. Se você tem uma imagem da Virgem Maria aí ao seu lado, então olhe, contemple essa imagem. Se não tiver, busque correndo, coloque aí e olhe para essa imagem da Virgem Maria. E viva um momento de intimidade, pelas anotações que você fez. Volte um pouquinho sobre elas e fala: mãe, eu sou chamado a ser consagrado, a viver essa especial consagração, a viver casto, pobre, obediente, a viver também entregue à missão de Jesus no mundo, de evangelização, de levar as pessoas a conhecer o amor do Pai. E aí você pode perguntar para Maria: mãe, mas eu fui feito para ser obediente, para ser casto, para ser pobre, para cuidar de Jesus, Fala assim para Maria: mãe, eu fui feito para cuidar do teu filho e para me deixar cuidar dele e para cuidar das coisas do teu filho e nas coisas do filho, nas coisas de Jesus tem o povo de Deus, tem os clamores, tem as dificuldades, tem as angústias, tem a sede do povo de Deus. Olha, você chegou para esse vocacional sedento. Agora, pense que essa sede é a sede do coração de todos os homens e mulheres. Porque todos foram criados com essa sede. Só que o consagrado, ele sacia essa sede em Deus e depois vai ajudar Jesus a saciar a sede dos outros. Então, fala assim: mãe Maria, eu também sou feito para saciar a sede, para saciar a minha sede de Deus como consagrado e saciar a sede dos outros também, cuidando então dos outros. Cuidando das coisas do reino, das coisas da igreja. Mãe, eu quero viver então uma vida de entrega total a Jesus como consagrado e estar ao teu lado como irmão, Repito, os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Sentindo realmente a tua presença, mãe?